Efésios capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Efésios capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Efésios 5, 1. Amém? Diz a palavra do Senhor: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio, pelo teu amor, que é liberado, Senhor Deus, a cada dia sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos e cremos que o Senhor tem agido com provisão nas nossas vidas, por isso estamos aqui, não por mérito nosso, mas pelo mérito de Cristo Jesus, porque através de Cristo Jesus nós fomos hoje abençoados, a sua misericórdia se renovou mais uma vez essa manhã, e nós, Senhor Deus, queremos te adorar. Nós queremos que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração e possa produzir o efeito esperado por ti. Senhor Deus, nós não queremos ser homens incircuncisos de coração, nós não queremos ser homens resistentes à palavra, mas nós queremos nos quebrantar e nos humilhar diante de ti e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor Deus, só podemos fazê-lo pelo Espírito Santo de Deus. Então agora nós invocamos a tua presença, fala através do teu servo, que é um servo que não tem condição alguma para falar das coisas tão perfeitas como as coisas suas, Senhor Deus, mas que pela sua misericórdia ele pode ser usado. Cada pessoa que entrou nesse templo, Senhor Deus, muitos entraram aqui sem condição física, Senhor Deus, vieram cansados, vieram enfermos, Senhor Deus, mas vieram com o propósito de te adorar e de ser enriquecido com a tua palavra, que cada um deles seja visitado de maneira especial essa noite e possam sentir a graça do Senhor que invade os corações com poder e glória. Nós suplicamos no nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Meus irmãos, esse texto nos traz um grande desafio. Imitadores de Deus. Quando eu me defronto com esse texto, eu fico apavorado. Eu fico apavorado porque eu conheço a minha condição, eu conheço o meu estado, eu conheço a minha limitação, eu conheço o meu pecado, e muitas vezes eu entro em parafuso. Quando o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, diz: sede, pois, imitadores de Deus. A pergunta que eu faço para a igreja: vocês têm imitado a Deus? Com quem vocês têm se parecido? As características de vocês lembram que Deus pelo menos existe? Nem que não for um imitador, mas alguém lembra através de você que Deus existe. Você resplandece a glória do Senhor nas suas atitudes? Você resplandece a glória do Senhor nos seus pensamentos? Você acessa aquilo que o Senhor se agrada? Você vai de encontro àquilo que o Senhor aprova? A sua vida reflete Cristo Jesus? É um grande desafio para nós.
homens e mulheres limitados pelo pecado, mesmo salvos, mas limitados pelo pecado. E eu tenho que me apavorar mesmo quando eu leio esse texto. A palavra do Senhor ela nos traz algumas lições aqui, e a primeira é justamente essa: sede imitadores de Deus. Eu nunca vi tanta mensagem de pai como hoje. Mas hoje o WhatsApp começou às 4 da manhã, plim, 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 com coisas de pai. Desejando ali um feliz dia dos pais, a importância de um pai, a necessidade de um pai. Mas normalmente aquele que é filho, ele quer imitar o pai. Pelo menos até uma idade, né? Depois ele pega uma idadezinha, ele vai ficando meio cheio acha que sabe todas as coisas, aí ele não quer imitar o pai. Mas é interessante que os filhos que realmente são obedientes aos pais, eles têm um amor tão profundo pelo pai, aqui o pai de carne, que eles querem imitar o pai. Quando eu era pequeno eu falava, nossa, se eu for igual ao meu pai, vai ser bênção, né? Porque ele conseguia resolver os meus problemas, ele tinha a habilidade ali para falar, pode deixar que a gente resolve isso. E aquilo traz no coração nosso algo muito bom, uma segurança. Nós estamos falando de pais limitados, de pais aqui que viverão aqui por um breve tempo. Mas quando nós pensamos no nosso Pai amado, vocês imitam a Deus como filhos amados? Você entende o amor de Deus a ponto de falar, eu quero ser um imitador de Deus, porque Ele me amou de uma maneira tão extraordinária, e eu compreendo o seu amor, e eu quero do seu amor, por isso eu quero me parecer com Deus, eu quero praticar as coisas de Deus. Eu tenho visto hoje uma igreja que ela quer ser igual a Deus na soberania, ela quer ser igual a Deus no poder, ela quer ser igual a Deus no 100% puro, mas isso ele não está falando aqui. Ele não está falando e nem pedindo isso para nós. Ele está falando para nós sermos imitadores, para nós termos uma mente progressiva na santificação, uma mente que vai absorvendo a palavra do Senhor, vai alojando no seu coração e vai tratando a sua vida de acordo com a plena vontade de Deus. É o desenvolver a semelhança de um Deus vivo, santo e perfeito. Santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós temos visto uma falta de compromisso com a santificação daquelas pessoas que se declaram crentes no Senhor. Nós devemos viver para o serviço dEle. Nós devemos viver com a mente voltada nele. Nós devemos reproduzir piedade, fé. Nós devemos realmente exalar o bom perfume de Cristo através das nossas vidas. Meus irmãos, semana passada nós citamos aqui a Galeria dos Heróis da Fé. O meu irmão Boareto chegou e falou, olha, eu li todo aquele capítulo 11 de Hebreus. Eu nem lembrava mais que eu tinha falado daquilo, confesso. Mas ele lembrou, ele foi lá e ele leu. E quando a gente dá uma chegadinha até Hebreus 11, a pergunta que eu faço quando eu leio Hebreus 11, será que eu sou crente? Será que Jesus realmente ele é dono do meu coração e do meu viver? Porque nós nos deparamos ali com homens e mulheres que abdicaram de si mesmos, que negaram a si mesmos e se santificaram no Senhor e viveram para louvor e glória do Senhor e não consideraram nada mais importante do que viver para Deus. Reproduzir a glória de Deus através das suas vidas. Você tem vivido isso? Você tem almejado isso? Você tem almejado e tem o propósito de santificação na sua vida, por isso você excluiu da sua vida essa semana coisas que a vida, que a palavra mostrou para você que não estão de acordo com o pensamento de Deus. Essa semana você tomou alguma decisão profunda na palavra de Deus? Você cortou do seu coração algo que estava afrontando a Deus? Algo que estava transgredindo a palavra do Senhor? Você zelou por isso durante a leitura da palavra? Você quis ser amoldado com o caráter de Cristo? Você quis ser lapidado com a glória do Senhor na sua vida? Quantas coisas nós temos buscado? Quantas coisas nós temos nos interessado? Nós temos nos interessado em tantas coisas, a tecnologia tem feito tantos aparelhos para a gente consumir, não é? Tantas oportunidades de ver coisas legais, mas a palavra do Senhor nos chama a ser imitador de Deus. Um povo santo, um povo que se parece com Deus,
Um povo que reflete Deus no seu viver. Um povo que ama. Hoje eu entrei no site de um pastor, os mais sérios que eu conheço. Os mais sérios. Não que eu concorde com tudo, nem ele vai concordar. Aliás, ele nem sabe que eu existo. Mas eu vi que ele pôs lá. Ele pôs lá o que ele era, no que ele cria, e depois ele pôs flamenguista embaixo. Eu até falo flamenguista, porque eu achei tão ridículo ele pôr isso no negócio dele, na página dele. Não por causa do Flamengo, não tem nada contra flamenguista nenhum. Mas eu achei que as palavras dele são tão fortes, as mensagens dele são tão fortes, que eu achei que ele podia omitir aquela parte. As coisas de Deus são preciosas demais para a gente colocar qualquer emenda. E ali ele pegou o retalho velho para emendar no novo. Meus irmãos, você precisa pensar nas coisas do alto, nas coisas do céu, nas coisas que são incorruptíveis. E a próxima direção para nós, ame como Cristo amou. Versículo 2, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O amor sacrificial só pode existir numa pessoa que tem um relacionamento profundo com Deus. O amor sacrificial, ele anula as suas próprias vontades para que as vontades do outro seja contemplada. O casamento é muito interessante, porque principalmente no coração das mulheres, elas chegam na semana do casamento assim, com os olhinhos assim. Eu encontrei alguém que me faça feliz. Eu falo, não, irmã, não tá, isso aí é uma furada. Procure alguém para você fazer feliz. O casamento dá certo quando você não quer para você, mas você quer dar ao outro. O casamento é bom quando você diz, eu quero fazer aquela pessoa feliz. Amém, irmãos? Amém? Firmeza? Todos nós estamos no mesmo sentido? O amor de Jesus, ele mostra isso. Que nós estávamos manchados pelo pecado, que nós estávamos condenados pelo pecado, que nós estávamos sujos pelo pecado, e Ele, obediente ao Pai, nos amando, Ele se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. É como você pegar o pior dos piores que você tem na sua mente, e dizer, olha, ele foi condenado à morte. Mas eu vou lá e vou falar para o juiz, eu quero morrer no lugar dele. Não dá conta, né, filho? Não dá conta, mas Jesus deu. E ele não morreu só por um, não, Du. Ele morreu por todos os que creram e que vão crer. Por mim, miserável. Por você, também talvez, miserável. Sem condição alguma de oferecer nada a um Deus santo, perfeito, soberano, vivo, poderoso. Nós não tínhamos nada para oferecer a Ele. Nós éramos condenados e Ele nos salvou. Este amor sacrificial não pode existir num homem comum, só num homem que conhece verdadeiramente a Jesus, o verdadeiro cristão. Como os heróis da fé, como os discípulos aqui, homens que não olharam para si mesmos, mas olharam para que o evangelho avançasse, e isso, se preciso for, eles iriam e foram até a morte. Este é o amor de que nós estamos falando. Ele se entregou, Jesus se entregou como sacrifício para homens caídos como eu e você. Este amor é indescritível. Este amor nós não conseguimos atingir com o nosso raciocínio humano. Só podemos entendê-lo pelo Espírito Santo. Talvez se entendêssemos isso, nós estaríamos muito mais em servidão ao Senhor do que estamos hoje. Talvez não fosse tão difícil nós anunciarmos o Evangelho da salvação se nós entendêssemos o que Jesus fez por nós, sendo nós ainda homens e mulheres pecadores. O sacrifício de Jesus, diz a palavra aqui, agradou o Pai.
aroma suave, chegou ao trono de glória do nosso Senhor e foi aceito. Por isso a condenação que estava sobre mim e sobre você foi cravada na cruz do Calvário. E quando Deus olha para você, Ele enxerga o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Jesus, o nosso advogado à destra do Pai, diz: por Ele eu já paguei os pecados. E Deus então não vê a condenação em nós. Você entende o amor de Jesus? Você entende o quão importante foi o projeto, a nova aliança construída em Cristo Jesus para que eu e você obtivéssemos a salvação? Você entende isso? Você está ciente disso? Você está ciente que Jesus Cristo é o Senhor e que nós devemos nos curvar a Ele, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e nos entregar totalmente a Ele, sem reservas? Você entende isso? Porque agora a palavra que vem é a palavra que a igreja normalmente não gosta. Terceiro, mas a impundicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Fique longe dos pecados de falta de pudor, pecados sexuais, impurezas e cobiças, porque isso não convém a homens e mulheres que se declaram santos. Eu e você, nós não podemos estar contaminados com isso. Impudicícia é aquilo que é imoral ou sem pudor. As pessoas hoje estão brincando com o pecado. As pessoas hoje preferem o pecado, amam o pecado e querem o pecado. Elas têm amado o pecado. Elas não têm medido as consequências. Elas não têm olhado para um Deus santo, para o amor sacrificial de Jesus Cristo. Elas não têm olhado para ser imitadores de Cristo, mas elas têm olhado para dentro de si mesmas, e elas querem satisfazer a si mesmas, e elas gostam que o seu ventre seja satisfeito. E a palavra do Senhor em Timóteo nos afirma isso, que haveria tempo em que os homens não suportariam as sãs doutrinas, mas eles vão querer coisas segundo os seus próprios corações e desejos, e eles querem ouvir disso. Eu queria que você entendesse muito isso. Esses pecados aqui são os meios pelos quais Satanás ele vem para destruir os filhos, para tentar destruir aqueles que estão buscando ao Senhor, ou aqueles que estão querendo ainda ter um encontro com o Senhor, ou aqueles que têm frequentado uma célula, ou aqueles que têm frequentado um grupo de oração, aqueles que têm frequentado uma igreja. Satanás usa disso para destruir a comunhão com Deus e afastá-los de Cristo, pois os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Isaías 59, 2. O pecado é tão terrível que ele faz separação. Por isso a palavra do Senhor diz em Tiago: achegai-vos a mim e eu achegareis a vós. Meus irmãos, o pecado é sério demais para ser tratado de qualquer maneira. A palavra do Senhor diz que Deus não tolera o pecado. E ele vai além: nem conversação torpe, versículo 4, nem palavras vãs, nem deboches ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, existam na vida de vocês ações de graça, ações que revelam graça a um Deus santo, poderoso e tremendo. As atitudes nossas devem demonstrar que nós amamos a Deus. As ações nossas devem demonstrar que nós temos um carinho especial por Deus. As ações nossas devem demonstrar que nós entregamos toda a nossa vida ao Senhor. As suas ações têm mostrado isso? As suas ações revelam graça a esse Deus? É uma coisa linda quando alguém me liga e fala assim: olha, aquele fulano é da tua igreja. Eu fico tremendo na hora, eu falo: oh, que bênção. Olha, que coisa maravilhosa conviver com essa pessoa, muito obrigado. Eu falo: glória a Deus. É tão bom você receber esse telefonema. É tão bom você encontrar a pessoa na rua e falar: olha, aquela pessoa da tua igreja lá. Eles pensam que a igreja é minha, eles não sabem que é de Jesus, mas tá, tudo bem. Não é minha, é de Jesus. E eles falam assim: aquela pessoa vale a pena. Ela tem paciência comigo. Ela demonstra um comportamento diferente. E me alegro em tê-la aqui em companhia. Que bom que é isso. Ações de graça.
Ações que revelam de quem você é filho. Ações que revelam a sua filiação. Ações que mostram que você é um filho amado do Senhor. As pessoas vão te pressionar para que você não tenha ações de graça. As pessoas vão fazer proposta para você sair daquilo que é o que Deus espera. Mas eu e você temos que estar firmes e comprometidos com a palavra de Deus. Nós temos que ter um zelo com a palavra de Deus, a ponto de, se porventura errarmos, nós vamos ao nosso advogado, pedimos perdão a ele, e depois nós procuramos a pessoa a quem ofendemos, pedimos perdão a ela. E se nós demos algum prejuízo, nós vamos e ressarcimos o prejuízo. Essa é a postura do cristão. Essa é a postura que o mundo espera de nós. Que nós realmente vivamos o que pregamos. O problema maior nosso é pregar sem viver. Porque aí o mundo realmente nos deixa no chão. Cuidado com a língua. Conversação torpe. Cuidado com a língua. Palavras vãs. Palavras de engodo. Palavras de deboche. Cuidado. Cuidado que isso não agrada ao Senhor. Ai, meus irmãos, eu ainda falo algumas coisinhas, mas eu sou crente. Não é não. Para de falar essas coisinhas. Vá para a palavra. Vá para a palavra. Ai, meu irmão, eu gosto de ver uma piadinha no Facebook, porque eu estou melhorando. Está melhorando nada, está piorando. Para de ver essas piadinhas. Para de ver essa conversação vã. Vai orar. Procure as pessoas que conversam das mesmas coisas que você, que glorificam a Deus. Para de ficar assim com o ímpio. Você não tem que sentar na roda dos escarnecedores. Você pode ir lá para pregar, mas para se sentar e se deleitar nela, não. Veja, aquilo que você fala pode te afastar do Senhor. E a palavra continua. Deus não tolera o pecado. Versículo 5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Incontinente é aquele descontrolado sexual. Ele não é casado, mas ele tem relação sexual. É um fornicador. Aquela pessoa que não tem senso, não tem controle. Avarento é aquela pessoa que ama e cobiça as coisas materiais e é agarrado nessas coisas. E ela tem vontade de ter, e nunca está saciado. Porque realmente o ter nunca saciará o homem. O avarento é idólatra. A palavra diz isso claramente. Cuidado. Se você, dessa maneira, você não tem herança no reino do Senhor Jesus e de Deus. Você não tem herança, porque você é desobediente. Meus irmãos, existem muitos crentes professos, eles professam Jesus Cristo como Senhor, mas a vida deles é regada pelo pecado, não demonstra vergonha do pecado. As pessoas pecam, mas não têm vergonha de pecar. A Bíblia está dizendo aqui que sobre esses vem a ira de Deus. Ai, meu irmão, eu não quero esse Deus para mim, eu quero aquele Deus bonzinho. Isso não existe. O nosso Deus é um Deus de bondade? Sim. Mas é um Deus de ira? Sim. É um Deus de correção? Sim. Até porque Ele ama, por isso Ele nos corrige. Eu queria que você prestasse muita atenção. Hoje cedo nós conversávamos ali que no final do tempo, quando Jesus voltar, haverá choro e ranger de dentes. Desespero. Essa semana na célula nós ministramos sobre o rico e Lázaro. O negócio lá estava tão feio, lá no inferno, mas tão feio, para quem gosta aí da coisa errada, e ama o pecado, é tão feio que ele pediu para molhar com a ponta do dedo a língua dele para dar uma refrescadinha. Agora, se uma ponta de dedo refresca, o negócio lá está meio quente. E esse é o final daqueles que não amam a Deus, daqueles que têm desobediência ao Senhor, daqueles que não querem ser governados pelo Senhor. E
quem falou isso? O próprio Jesus Cristo. Agora, a palavra do Senhor diz: não sejais nem participante com eles. Meus irmãos, toma muito cuidado com quem você anda. Toma muito cuidado com quem você toma suas refeições. Aquele que se diz cristão e não é, nem ao menos comais com ele. Ah, irmão, mas como é que eu faço? Não sei como é que você faz. Ou você agrada a Deus, ou você agrada o homem. Eu prefiro agradar a Deus. Você pode escolher. Nem ao menos comais com eles. Aqueles que se dizem cristãos, sabe? Aqueles que pregam para a gente, mas que têm uma vida totalmente profana, nem sejam participantes com esse povo. Por que não? Porque a palavra vem dizer o que nós somos agora. Versículo 8. Pois outrora éreis trevas, eu e você, condenados. Porém agora sois luz no Senhor. Então como devemos andar? Como filhos da luz. A luz, ela vem para dissipar as trevas. A luz vem para iluminar o caminho. A luz vem para endireitar a direção. A luz, ela não pode ser colocada debaixo do alqueire, debaixo da cama. Ela tem que ser colocada no alto, para que ela traga o quê? Clareza às coisas. Se você está em Cristo, você é um filho da luz. As trevas apresentam o caráter do não crente, do não salvo, do não compromissado com Cristo Jesus. A ausência da verdade, a ausência de pudor, a ausência de virtude nas questões morais. Pessoas descompromissadas com Cristo, com os valores da palavra do Senhor. As pessoas que olham para a palavra do Senhor e você diz: olha, não faça isso. Você fala: isso não é bem assim não. Tem isso ou não? Isso não é bem assim não. Cuidado, cuidado, cuidado. A luz, ela apresenta o caráter dos salvos, frutos que emanam de um coração totalmente dependente e temente a um Deus vivo, santo e poderoso. Esse é o proceder daquele filho da luz. Do seu coração brota, flui aquilo que vem direto do trono do Criador. Então a sua vida, ela é uma luz que ela aquece, que ela aponta a direção, que ela ilumina o caminho. Então eu e você temos essa obrigação, nós que dissemos que somos salvos, se assim realmente o formos, nós temos que ter esse tipo de vida. Eu pergunto, você tem sido luz? Você tem sido luz? Você é aquele que realmente tem a marca de Cristo no seu coração e na sua vida? A luz, ela apresenta 3 frutificações aqui. Primeiro, bondade, espírito generoso. Um coração dado, um coração pronto, um coração acolhedor, um coração que tem a necessidade de praticar aquilo que é bom, um coração que suspira por fazer as coisas boas, um coração que tem a necessidade de mostrar que ele pode melhorar a vida de alguém. Eu e você deveríamos ter essa marca. Nós deveríamos apresentar a bondade como a marca da frutificação de Cristo em nós. A segunda coisa que a Bíblia diz aqui, versículo 9 também, justiça. Dar aos homens e a Deus aquilo que lhes pertence. Meus irmãos, se eu sou um homem justo, eu não quero o que é do outro para mim, correto ou não? Mas se eu sou um homem justo, eu não quero deixar de dar a Deus aquilo que é dele, correto? A minha vida deve ser para louvor e adoração a Deus. Ele nos chamou para adoração. Então nós devemos dar a Ele a devida adoração. Nós devemos cultuá-lo, nós devemos adorá-lo e nós devemos viver para louvor da sua glória e nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifícios santos e agradáveis a Deus e sacrifícios vivos. Hoje, você não veio à igreja. Você é a igreja e você veio cultuar a Deus. Às vezes as pessoas fazem, acho que eu não vou na igreja hoje não, ainda. Hoje está frio, não vou na igreja não. Porque você não é igreja. O dia que você for, você não falta uma. Porque você quer adorar o Senhor. Você tem necessidade de adorar o Senhor junto com seus irmãos. Você quer estar aqui, não para olhar a roupa do seu irmão, não para olhar o que o seu irmão está fazendo, mas você está aqui porque Deus te acrescentou irmãos. E você, quando você está olhando para frente, você não está preocupado com quem está cantando, com quem está tocando, mas o seu coração está no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E você quer dizer a Ele que os atributos dele são esses:
bondade, misericórdia, mansidão, Deus que reina, Deus poderoso, Deus justo. E você vem para isso. É para isso que você vem aqui. É para isso que você adentra aqui. Dê aos homens o que é deles. Um homem justo, ele paga os seus impostos. Ontem o irmão fez referência no culto de jovens. O Senhor então pede uma moeda. E eles queriam pressionar Jesus e queriam pegar Jesus em algum erro. Devemos ou não pagar tributo a César? Ele falou, alguém tem uma moeda? Deram a moeda a ele. E ele falou, de quem é esse, vamos dizer aqui no nosso tempo, esse retrato, essa esfinge aqui? É de César. Dê a César o que é de César. E dê a Deus o que é de Deus. Eu e você precisamos aprender isso. Porque o próprio Jesus nos ensina. Dê a Deus o que é dele. Dê o seu melhor. Dê o seu tempo. Dê tudo o que você tem a ele. Reconheça que você não é nada e que ele é tudo na sua vida. Justiça. Verdade. Fazer o que é moral. Não apenas conhecer pela palavra, mas aplicar na sua vida. Uma vida de honestidade. Uma vida de integridade. Uma vida de retidão diante do Senhor. Se está na palavra, eu faço. Se não está, eu não faço. Se a palavra diz para não fazer, aí que eu não faço. Porque eu não tenho dúvida nenhuma, ela diz para eu não fazer. Meus irmãos, tem muita coisa que eu tenho abandonado agora. Eu tenho abandonado muitas coisas. Por quê? Elas não me fazem adorar ao Senhor. Isso basta para que eu não as tenha. Para que eu não seja dirigido por elas. Eu tenho aprendido que eu preciso fazer o que é bom ao Senhor e não a mim. Mas eu tenho dificuldades em fazer isso. E eu preciso de vocês orando por mim, eu preciso de vocês me orientando, porque eu preciso aprender com vocês também. Todos vocês têm experiência e nós podemos aprender juntos a ser homens e mulheres da verdade. Um comportamento sincero diante de Deus, um comportamento que se preocupe em agradar a Deus. Meus irmãos, leiam um livro, Em Seus Passos, O que Faria Jesus. Se você tem preguiça de ler, assista o filme. Mas não tem a mesma pegada, o livro eu achei melhor. Em Seus Passos, O que Faria Jesus. Procure se alimentar de coisas boas. Procure buscar referências boas para que você as absorva e para que você esteja cada vez mais de acordo com a verdade. Sempre agradando a Deus. Quando nós andamos em comprometimento com o Senhor e a sua palavra, nós temos sempre mais desejo de andar na verdade. Eu queria que você experimentasse, você que ainda não tem o hábito, que você experimentasse agradar a Deus, lendo a palavra, vivendo em oração e buscando a santificação. Deixe de agradar a homens. Paulo, ele traz uma palavra muito forte para nós, e quando a turma estava pondo em dúvida o evangelho que ele pregava, e ele diz lá em Gálatas 1:10, acaso busco eu agora a aprovação de homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Quantas vezes você, por agradar uma pessoa, você ofendeu o caráter de Deus? Quantas vezes seu filho quis fazer uma coisa errada e você foi conivente com ele? Quantas vezes o seu cônjuge quis fazer uma coisa errada e você foi conivente com ele? Quantas vezes um amigo seu lá do trabalho quis fazer uma coisa errada e você aprovou aquilo e você avalizou aquilo? Porque você quis agradar a homens e não a Deus. E nós precisamos parar com isso. Nós precisamos agradar a Deus. Nem que nós vamos perder todas as pessoas que estão ao nosso lado. Nem que nossos filhos forem embora de casa. Agrade a Deus. Se for embora porque você precisa deixar de agradar a Deus, deixe que vá embora. Não deixe de agradar a Deus nas suas ações e atitudes. E a palavra nos dá mais uma direção no versículo 11 e 12. Não seja cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Antes, reprovai-as. Ai, meus irmãos, eu não falei, sabe? Porque eu acho que eu ia ficar mal lá. Cúmplice. Você não matou não, mas você ajudou a esconder o corpo. Né? Você deu as 48 horas lá na sua casa, como diz lá na Rosa, moitou o freguês, né? Cúmplice. Se a obra está errada, temos que falar.
Ah, eu vou falar com moderação, glória a Deus. A Bíblia diz para você falar, mas com firmeza. Nós não podemos ser cúmplices nessas obras. Essas obras infrutíferas, das trevas. Nós temos que ter um posicionamento. Ai, eu não chamei a atenção dele, não, porque eu estou querendo ganhar ele para Jesus, sabe? Então eu deixei rolar. Você deixou rolar porque você é um banana. Porque não tem que deixar rolar. Não tem que deixar rolar para ganhar, não. Fale das coisas de Deus. Fale do que Deus espera. Fale do que Deus se agrada. Fala com moderação, sim, mas fale com firmeza. Se você tiver um prejuízo, tiver quase tendo um prejuízo financeiro, após você vai falar, opa, está errado isso aí, está me dando um prejuízo financeiro. Mas se a pessoa estiver fazendo uma obra infrutífera das trevas, você vai deixar correr? Não seja cúmplice. Antes, reprovai-as. Reprove as obras das trevas. A palavra de Deus, ela torna as coisas visíveis e patentes. Versículo 12. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Olha como é que está a turma aqui. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. A palavra revela os pecados. Primeiro o seu, viu? Quando você lê a Bíblia. Para de pensar nos outros. Leia a Bíblia para você. Para que ela modifique o seu coração. Para que ela aponte as obras do seu coração. Para que ela deixe claro para você onde você tem se desviado da palavra. E eu estou falando para você, mas é isso que eu faço. É assim que eu tenho lido a palavra. Ai, gente, eu quero uma palavra que eu fique alegre hoje. Aleluia. Arrepende-te. Glória a Deus. Isso é alegria que não acaba. A palavra de Deus confirma que eu tenho que viver em arrependimento. Ah, mas você já entregou sua vida para Jesus, mas eu peco todos os dias. Eu preciso de arrepender todos os dias. Todos os dias eu preciso de arrependimento, porque eu tenho pecado contra o Senhor. Mesmo que eu não ame o pecado, porque o crente verdadeiro não ama o pecado, mas ele peca. Então, quando a palavra for arrepender, não é para o vizinho. Não é para aquele irmãozinho da igreja que estava com o pé no mundo, não, o Raimundo, né? E o pé na igreja. É para você. Quem sabe, quando você contar a sua experiência que você teve com a palavra de arrependimento, talvez ele vai falar, é para mim também. Talvez, quando você for exortá-lo, que você vê a coisa acontecendo errada, e você fala, vem cá, meu irmão, eu quero orar junto com você, porque tem coisas acontecendo que a palavra diz para você não fazer. Aí sim, você fala, arrependa-se. E eu queria que você entendesse, nada ficará encoberto diante a palavra do Senhor. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E todas as coisas estão patentes diante da palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Mais uma coisa aqui. Um convite aos incrédulos. Você que entrou aqui hoje, que não teve um encontro com o Senhor Jesus. Você que entrou aqui hoje e não se decidiu e nem implorou para Jesus entrar no seu coração para mudar a sua vida, para o Espírito Santo te revelar quem é Deus. Tem uma palavra para você: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Essa palavra veio de Isaías, mas foi colocada aqui com Paulo. Um convite aos incrédulos. Talvez você tenha participado conosco, talvez você tenha participado de uma outra denominação, mas você não tem compromisso com a verdade, você não tem compromisso com Cristo, você anda numa vida bem light. Cuidado, amanhã pode ser tarde, amanhã pode não haver mais tempo. Ah não, mas quando eu for mais velho, eu vou me decidir por Cristo Jesus. Semana passada faleceu uma criança de 4 anos de idade, tomada por um câncer. Eu não a conheço, mas eu ouvi o relato sobre ela. 4 anos de idade. Aí você acha que você tem um pouco mais e que você vai morrer com 95? Dormindo no sofá? Talvez não. Talvez você não termine o dia hoje. E a palavra te diz, desperta tu que dorme. Talvez você seja um religioso. Talvez você seja uma pessoa adepta à religião. Adepta à fé evangélica. Assim como aquele Simão, que ele abraçou a fé, ele desceu ao batismo, ele acompanhava Filipe
mas ele mostrou quem ele era quando ele quis comprar o dom do Espírito Santo. Desperta, tu que dormes. Hoje é dia de salvação. A porta da graça está aberta. O Senhor Jesus, Ele tem um projeto de amor, de reconciliação para o perdido. Jesus, Ele ama a ponto de salvar o perdido, como Ele salvou um perdido como eu. E Ele quer fazer isso. Ele ama isso. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. E o sangue do Cordeiro é suficiente para salvar todas as gerações de habitantes dessa terra. Conclusão. Uma vida alinhada com Cristo requer obediência. Meus irmãos, não tem nada que passa longe da obediência. Aliás, a palavra do Senhor diz que obedecer é melhor que o sacrificar. A palavra nos dá também um recado. Negue ao pecado. O desejo da carne, ele quer te levar para distante de Deus. E Satanás, ele quer essa brecha para te levar ainda mais distante de Deus. Negue o pecado, refreie a sua língua. Não cobice as coisas desse mundo, não cobice as coisas dos outros. Meus irmãos, apresente frutos ao Senhor. Apresente frutos ao Senhor. Sabe como é que Paulo diz? Paulo tinha uma vida tão alinhada com o Evangelho da Graça, embora fosse um pecador. Não estou idolatrando, porque quando eu falo de Paulo, a turma fala, o cara idolatra Paulo. Não estou idolatrando Paulo, estou citando Paulo. Lá em 1 Coríntios 11:1, Paulo ele diz para o povo assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe o que Paulo está falando para aquela igreja? Pode copiar de mim, porque eu copio de Cristo. Um pastorzão de primeira, não é ou não? Um pastorzão firme, não é? Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Paulo, quando ele chega no final da sua vida, ele tem uma certeza. Ele tem uma certeza de que ele tinha agradado ao Senhor. Meus irmãos, você tem agradado ao Senhor? Quando Paulo estava para morrer, né? Ele já previu o seu martírio. Deus já tinha falado para ele que dessa vez ele não sairia da prisão. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os quanto amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Você deseja que o Senhor volte? John MacArthur escreveu: a única coisa que a morte pode te fazer, ao crente verdadeiro, né? É te entregar a Jesus. As pessoas estão com tanto medo de morrer, né? Não é verdade ou não? Quando abre aquela barraquinha da Crimep, todo mundo tira uma pressão. Nossa, será que está boa? Será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? E o sanguinho, olha o sanguinho, faz um furinho aqui no dedo, olha o sanguinho. Tudo com medo de morrer. Não todos, né? Mas uma grande parte. Parecia uma pintinha aqui, nossa, vou morrer. A morte, o pior que ela pode fazer é o ímpio. Porque ela vai lançar no inferno. Mas ao crente, ao justificado, ela só pode fazer isso, levá-lo até Jesus Cristo. Você está pronto para morrer, meu irmão? Você é um imitador de Deus? Você tem amado a retidão? Você tem se alegrado nas coisas do Senhor? Esse livro aqui tem que ser a sua alegria. Você deve ter prazer nele. Não é que você vai ler para que as pessoas vejam que você leu. É porque você quer conhecer mais do Deus que salva, o Deus que restaura, o Deus que nos tira da lama e nos coloca sobre a rocha, e coloca nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor. É por isso que eu quero
A palavra de Deus, ela diz no Salmo 42, algo muito profundo. E eu vou só ler aqui, meu irmão. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Meus irmãos, se você ama Deus, você tem desejado a palavra. Você tem meditado na palavra. Você não consegue ligar a sua televisão e ficar ali em frente daquelas programações terríveis. Você não consegue ir a um campo de futebol e ouvir um louvor à mãe do juiz. Porque aquilo agride a você. Aquilo é terrível para um crente. Não dá. A não ser que tenha um estádio que não se fale palavrão. Tem ou não? Não dá. Você não vai se conformar, você não vai ser conivente, você não vai ser cúmplice. Eu e você precisamos realmente desejar a Deus como a corça suspira pelas águas. Que Deus te abençoe. Que você ame a presença do Senhor. Que você deseje as coisas de Deus. Que você suspire pelas coisas de Deus. Que você realmente olhe para o Deus vivo e diga: Senhor, me transforma num imitador seu. Tira do meu coração todo pecado. Tira do meu coração. Essa é a palavra de Deus para você essa noite. Só que antes dela chegar até você, ela tratou o meu coração. Porque eu tenho um compromisso com a igreja. Eu não posso trazer nenhuma palavra aqui para tratar os outros sem que ela trate a mim mesmo. E eu lutei com essa palavra. Minha esposa sabe que eu lutei com ela. Eu lutei com ela. Porque o meu coração precisa desse tratamento. Eu não sou melhor do que você. Aliás, talvez eu seja o menor aqui. Mas eu amo a Cristo Jesus. Eu amo a Cristo Jesus. Eu queria que você ficasse de pé. Eu vou orar, depois eu vou passar para a pastora Joel, que ela quer orar pelos pais. Mas eu queria orar pela igreja antes. Curva a sua fronte. Senhor Deus, o teu amor, Senhor Deus, ele é além daquilo que nós podemos entender. O Senhor é um Deus que ama incondicionalmente, Senhor Deus. E cada um dos salvos dessa igreja, Senhor Deus, é porque o Senhor os amou primeiro. É porque, Senhor Deus, através da cruz do Calvário, de Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados, é que nós encontramos a salvação. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas o Senhor Jesus nos salvou. Eu quero suplicar agora no nome do Senhor Jesus, que cada vida aqui seja abençoada pelo poder da Tua palavra. Que cada coração compreenda aqui que a Tua palavra é a palavra de amor, é a palavra de misericórdia, é a palavra de perdão, mas é a palavra de tratamento, Senhor Deus. Tem misericórdia. Faz um milagre aqui nas nossas vidas. Faz um milagre aqui. Faz um milagre, Senhor Deus, de entendimento. Dá discernimento para nós. Nós queremos entender, Senhor Deus, esse teu amor sobre nós. Ah, Senhor Deus, como nós necessitamos da intervenção do Espírito Santo a cada dia nas nossas vidas. Senhor Deus, vem e muda o nosso coração. Muda, Senhor Deus. Transforma-nos, Senhor Deus, em homens e mulheres que vão dissipar trevas. Seremos luz, se assim o Senhor permitir. Senhor Deus, nós não somos perfeitos, mas a vantagem é essa: o Senhor usa homens e mulheres imperfeitos, como nós aqui. Usa-nos para louvor da Tua glória, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe.